Oi, oi. Eu comi bom dói turco. Eu comi dói turco. Melhor. Exemplo, no dói turco é melhor. Melhor que da Angelita. Melhor. Eu achaca, eu pago. Pois é, e aí entra. Isso aí entra. Isso aí ela entra. Então vamos lá. Muito boa noite a todos. Então, vamos fazer a prece, Gabriel? Vamos lá? Vai fazer sem música, né? Hoje é sem música, hein? Mas eu posso fazer com a música, melhor? Não, eu já desliguei a música lá agora. Vai fazer o prefácio do Evangelho? Vai fazer. Os Espíritos do Senhor que são os venturos dos céus, com a imensos arcos em movimento ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante de ser as cadeias de binar os caminhos e abrir os olhos aos céus. E eu vadinho de verdade que estão chegados os tempos e que tiram no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes voz dos céus que são como o som de trombeta, e o cancho dos anjos se associa. Nós, as homens, pregamos o conselho da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos. Aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei no fundo do coração: fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Em nome de Deus, de Jesus, está agora aberto o estudo, aberto o curso do céu do Evangelho. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós estamos com um novo capítulo, né? A encarnação nos diferentes mundos, mas ainda estamos falando de reencarnação, tá? Livro 2º, tá? Nosso 62º estudo desse ano. Muito bem. Então o Kardec, nesses itens aí, ele vai fazer algumas perguntas. Olá, boa noite, relativa à vida nossa, às encarnações nossas. Se elas acontecem só no nosso planeta, se elas acontecem em todos, como isso funciona e assim por diante, né? Então a pergunta 172, ele faz a seguinte pergunta: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Aí a gente, desde que a gente começou aí a encarnar nesse corpo humano, vamos dizer assim, deixamos o reino animal e passamos ao reino humano. Vocês acham que vocês tiveram todas as encarnações aqui na Terra? Será? Será que não? Será que sim? Vamos lá, vamos ver para frente aí, a gente vai responder isso aí, né? Mas, antes de nós respondermos isso, eu preciso, digamos assim, voltar um pouquinho. Lá atrás, quando nós começamos os estudos, nós estávamos estudando sobre a formação dos mundos e tal, para que a gente relembre um pouco aquilo, que é rápido, para que fique, para se dar base no que o Kardec vai falar e o que os espíritos vão explicar para ele, tá? Estamos sozinhos? Existem outras vidas inteligentes? A pergunta é, vidas inteligentes, né? Vamos lá. Tem um videozinho aí, que eu vou passar para vocês. Eu vou apagar a luz ali. Que eu já passei esse vídeo aí, então eu apago. Faz o favor, mas ele precisa que a gente faça uma lembrança, mais ou menos, porque há algumas perguntas que são interessantes para a gente dar continuidade aí ao que vem pela frente. Esse vídeo aí é de 2020, tá? Então tem coisas aí que mudaram. Mas tem uma base. Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, a idade aproximada do universo é de 13,8 bilhões de anos. A área do universo observável é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz.
Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Um dos objetos mais distantes observados pelo homem são os quasares. Para chegar lá, teríamos que sair da Terra e viajar cerca de 13 bilhões de anos-luz. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina o limitado. O que haveria além? Isso confunde com a razão, bem o sei. Todavia, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá no infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além deste limite, há alguma coisa que assim, gradativamente, até o infinito. E mesmo que esta alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. O vazio absoluto existe em uma parte do espaço universal? Não. Nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Essas duas perguntas foram feitas por Allan Kardec em um livro dos Espíritos. Chico Xavier, médium de importância histórica para o Espiritismo, declarou ao vivo em rede nacional, no programa Pinga Fogo, em 1971, que o solo lunar forneceria água e, possivelmente, usinas de alumínio e vidro para avançar a cidade de Pinto da Lua. No site da NASA, vemos que em 2009, os cientistas descobriram água congelada nas crateras lunares e que amostras trazidas pelas missões Apollo entre 1969 e 1972 mostram que o material colhido é rico em sílica, dióxido de titânio, óxido de alumínio, ferro, magnésio, cromo e sódio. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Fernando que está presente que quando Cristóvão Colombo, perambulado pelas cortes europeias, preferindo Estocolmo para descobrir o caminho mais fácil para as ilhas, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castelo. Mas nós todos sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio
para a observação da nossa galáxia, essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. Provavelmente, vamos dizer, vai ser azoto e oxigênio, usinas, vamos dizer, de alumínio, e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. Provavelmente a água será conhecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período térmico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de um caminho universal. E não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem obedecemos como nosso Senhor Universo, disse: há muitas moradas na casa do Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência. Cerca de 400 anos antes de Cristo, o filósofo grego Metrodoro de Quios já afirmava que considerar a Terra como o único mundo habitado no espaço infinito é tão absurdo quanto afirmar que uma extensa planície só cresce no espírito de Deus. O universo observável tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias e somente na nossa galáxia o número de planetas pode passar de 100 bilhões. Será que estamos sozinhos no espaço-tempo? A vida começa no berço e termina no topo. Independente da diversidade de religiões e filosofias, essas perguntas já têm respostas racionais. Allan Kardec duvidou, pesquisou, utilizou-se de metodologia apropriada e obteve respostas que a ciência atual começa a revelar. Estudar Allan Kardec nos ajuda a entender a razão da vida. Oi. Aparecendo lá, Zé. Lembrando para vocês, né, que a vida em outros mundos ou diversos mundos habitados é uma das 6 bases da doutrina espírita. Sem esse entendimento, sem essa certeza, cai por terra completamente toda a doutrina, ok? Então, digamos assim, se a doutrina espírita você quer chamar de uma religião, né? Muitos gostam de chamar de religião, é a única religião do planeta Terra que acredita em alienígenas, vamos dizer assim, né? Nós acreditamos e temos a certeza de que existe vida em outros mundos e existe relacionamento entre essas vidas, ok? E como eu sempre falo, se você não acredita em reencarnação, você pode ser tudo menos espírita. Lembra que nós fizemos um cálculo aqui que tinha foi feita uma enquete no Brasil e 93% dos espíritas acreditam em reencarnação, né? Se você não acredita em reencarnação, você não é espírita, né? Se você não acredita que existe vida em outros mundos, você não é espírita, tá? Se você não acredita em Deus, você não é espírita. Ou seja, existem 6 basilares, pirâmides principais bases que não tem como a gente fugir. Se você não acredita numa delas, todas as outras não têm como um significado normal, ok? Muito bem. Então lá na pergunta 55, voltando ainda, né? O Kardec pergunta, todos os globos que circulam o espaço são habitados? Veja bem,
ele não está perguntando nessa pergunta específica, se todos os planetas que existem por aí têm vida humana inteligente. Ele está perguntando se existe, todos os globos são habitados, ok? O que os espíritos respondem? Sim, são todos, tá? E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para ele, né? E aí, Kardec faz um comentário ali. Ele diz assim: Deus povoou os mundos de seres vivos. Opa! Percebem agora? Já não estamos falando mais de seres inteligentes. Vivos, ok? Por quê? Porque um ser unicelular é um ser vivo. Agora, qual é a capacidade que nós temos para encontrar em Marte um ser unicelular? Não tem, é difícil, nós não temos ainda essa capacidade. Então, dizer que Marte não tem vida ainda é muito cedo, né? Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas a um ponto habitado no universo, nosso planeta, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser apenas ela habitada, com exclusão de tantos outros milhares de mundos semelhantes. Então já é uma... né? Vejam bem, isso aqui, o Kardec está colocando isso aqui em 1850, né? Hoje nós temos a capacidade de saber, de tantas descobertas aí. O que a gente viu ali, por exemplo, né? Hoje o telescópio James Webb está mostrando coisas espantosas para nós aí. Que eles nem divulgam ainda para que a gente não fique meio tonto, tá entendendo? Mas o que ele já descobriu, por exemplo, é que nesse nosso universo tem fim. E os espíritos falam para Kardec, ali naquele videozinho eles falaram, eles perguntam, o universo é infinito? O Kardec pergunta e os espíritos respondem, a lógica nos diz que sim, né? Mas eles dizem assim, que se chegasse ao fim o nosso universo, provavelmente teria outro. Eles falam isso. E o telescópio do James Webb já está provando isso. Porque o nosso universo, o que ele é? Ele nasceu com o Big Bang, essa é a principal teoria, 15 bilhões de anos, e ele começou a expandir. E ele continua expandindo, ele continua aumentando, ok? Tipo assim, se solta uma mola, pá, a mola começou a expandir, tá? E ele não parou de expandir ainda. Só que tem uma coisa, se ele está expandindo sobre algo, não é verdade? Não é verdade? Se eu ponho uma mola aqui para expandir, existe espaço para ela expandir. Porque se não tivesse espaço para expandir, a mola não expande. Então, se existe espaço para expandir, é porque existem outras coisas além. Está entendendo? Então, eles já sabem que o nosso universo é finito. O nosso universo. Agora, o que nós vamos chamar, porque nós chamamos o nosso universo físico de finito. Agora, o que nós vamos chamar o que vem depois, aí nós não temos nem ainda uma palavra para definir. Está entendendo? Eles sabem disso já. Mas, por enquanto, estão se segurando aí para não causar nenhum alarme, né? Ok? Então, seria ridículo você entender que Deus fez vida só aqui, nesse fim de universo, que é onde a gente está. Não estou dizendo que o nosso planeta não é bonito, é muito bonito, né? Tem um privilégio de morar aqui. Mas existem outros planetas, existem outras vidas inteligentes, né? E na pergunta 56, isso tudo só para lembrar, para a gente poder entrar depois no tema, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Claro que não. Se você vê pelo nosso sistema solar, por exemplo, todos os planetas são diferentes. Todos são. Né? Não, eles absolutamente não se assemelham. Absolutamente não se assemelham. Né? 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que habitam terão organização diferente? É claro, né? Porque assim, nós moramos na Terra porque a Terra é um planeta rochoso,
O que significa um planeta rochoso? Os elementos minerais que tem aqui são pesados. Ferro, manganês, cobre, pesados, tá? Então, a Terra, os elementos que compõem a nossa Terra são muito matéria. E os planetas que ficam mais perto da estrela que ilumina são sempre rochosos, tá? Por causa da gravidade. A gravidade do Sol atrai esses planetas. Então você vai pegar Mercúrio, depois de Mercúrio vem Vênus, depois vem a Terra, depois vem Marte. Os 4 são rochosos, tem terra, ok? A partir de aí, nós temos os planetas gasosos. Urano, Netuno, Saturno e Júpiter. São gasosos, porque eles não têm a atração. Quanto menos atração o Sol exerce sobre eles, eles ficam mais longe. Então, se eles são planetas gasosos, o sistema deles é gasoso, os corpos que vivem lá, naturalmente, também são diferentes. São mais sutis, são, por exemplo, mais vaporosos, assim. Mas existem vidas com outro tipo de elemento, né? Quer ver? Eu dou um exemplo interessante. Por exemplo, a minhoca. Vocês já viram a minhoca, né? Claro que sim. Todo mundo que pescou, né, Zé? Não estou falando minhocuçu, estou falando da minhoquinha, tá? Ela sobrevive dentro da terra. Dentro da terra. O que ela come? Como ela vive? Com quem ela se apaixona? O Globo Repórter da minhoca. O que uma minhoca come? Terra. Ela come terra. Não especificamente a terra, mas ela se alimenta dos elementos, orgânicos que a terra tem. Então eu vou dizer para vocês, um planeta que tenha terra e umidade não pode ter uma minhoca? Pode. Não pode evoluir essa minhoca para um ser inteligente? Pode, se nós viemos de um macaco, por que não pode haver? Então não pode haver um planeta em que existem espíritos inteligentes habitando os corpos de minhocas? Aonde na superfície, por exemplo, é muito quente, vamos dizer Mercúrio, que dá 450 graus, mas pode haver vida na Terra de Mercúrio. É possível. Vocês estão entendendo? E nós não temos a capacidade de enxergar isso. Vida material ainda. Então, a nossa percepção, por exemplo, de vida em outros planetas ainda é muito pequena para a gente dizer assim, não existe. Estão entendendo? E os espíritos deixam bem claro essa situação e explicam a Kardec isso em 1850, que a gente está começando a perceber hoje. Então ele diz, claro que os corpos mudam. Cada corpo que você usa num planeta, o nosso corpo humano, por exemplo, se a gente quando morrer, 70 e poucos por cento é água. O quanto de água tem o nosso planeta? 70 e poucos por cento. Estão entendendo? Então, nosso corpo é feito de água porque nós temos muita água. Então, o nosso corpo tem água. A partir daí, tirou a água, desidratou. Nós vamos ter o quê? Primeiro, hidrogênio. Depois, oxigênio, nitrogênio, carbono, potássio. Tudo que tem na Terra, do nosso planeta. Então o nosso corpo é feito dos elementos que o nosso planeta tem. E assim funciona para todos os planetas do universo conhecido. Todos os corpos dos habitantes de lá têm os elementos daquele planeta. Ok? Pela adaptação. Absolutamente natural. Por isso que se vier um extraterrestre para cá, ele vai ter que ter algum apetrecho, vamos dizer assim, para poder estar aqui. Talvez no planeta dele a gravidade é menor. Ele vai ter que usar uma roupa que o prenda no chão, senão ele não consegue visitar nós. Tá? Essa coisa de que vocês verem em filmes às vezes tem de filmes de Guerra dos Mundos, em que o alienígena sai da nave, já sai passeando e respirando aqui, isso não tem muita lógica. Porque se ele vive num planeta, a não ser que ele vive num planeta com a temperatura, a pressão, a gravidade, o ar respirável, tudo igualzinho daqui. Porque ao contrário, o que acontece? O que acontece com a gente se a gente subir, Gislaine,
lá nos Andes, a gente já não fica com náuseas? Só de mudar de pressão. Você imagina se a gente mudar de planeta, de temperatura, de gravidade, de tudo isso. Então, o normal... Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O normal é que quando esse alienígena sai de uma nave, vamos dizer assim, dentro de um filme desse, a primeira coisa que ele tem que sentir é dificuldade de respirar, ou dificuldade do calor, ou da pressão, ou da gravidade, ou subir, porque o corpo dele é diferente, ele vem de um planeta diferente. Isso é uma lógica. Claro que o cinema não vai usar isso, não é a ideia, né? Ok? O Orson Welles fez no filme Guerra dos Mundos uma coisa muito interessante, né, Mário? Porque eles não conseguem, digamos assim, destruir os alienígenas. E o que destrói os alienígenas? Uma bactéria. Claro, ele não está acostumado com uma bactéria terrestre. De repente, uma bactéria começa a destruir todos eles. Que nós estamos acostumados, porque nós temos trilhões de bactérias no nosso corpo. Estão entendendo? Então, essas coisas, é bom que fique claro, para que a gente compreenda e tenha uma noção de que não é tão simples assim a ideia. Por isso que a viagem nossa, quando saímos do nosso planeta para ir para outro, é complicada, não é simples. Os espíritos não fazem assim, a Julita encarnou essa encarnação aqui na Terra. Na próxima planeta, você quer ir? Eu quero ir para, sei lá, Capela, um planetinho de Capela, da estrela de Capela. Não é bem assim. É um processo complicado para gerar um perispírito novo com os elementos daquele planeta para que ela possa utilizar. E tem mais uma, ela não está acostumada ainda a usar um corpo daquele, então ela vai ter que fazer um estágio nos planos espirituais daquele planeta e se adensando, até que ela possa suportar tudo aquilo que aquele planeta oferece. Demora, isso é complicado. Existe? É claro que existe, mas imagina só como isso às vezes é um planejamento muito bem feito, tá bom? Por isso que eles privilegiam que a gente evolua com a Terra nesse processo de transição, que a gente fique por aqui, porque eles já tiveram o serviço de trazer a gente para cá, e agora a gente quer sair, né? Então a gente tem que se esforçar para ficar aqui, essa é a ideia, tá? Então as condições de existência dos seres nos diferentes mundos, dizem os espíritos a Kardec, devem ser apropriados ao meio em que têm de viver. Se nunca tivesse visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres podem viver na água, não é verdade? Se nós nunca tivéssemos visto peixe, de repente a gente viu um peixe dentro da água, e, meu Deus, como é que essa criatura consegue sobreviver dentro da água? Como a gente não conhece os seres que existem nos outros planetas, né, a gente acha que eles não existem. Como é que vai viver um cara lá em Mercúrio, 450 graus de dia e 180 graus à noite, abaixo de zero? Como é que sobrevive? Porque nós não conhecemos, né? Quando você vê um pássaro voando, diz, mas como é que esse bicho voa? Entendeu? Se a gente não conhecesse pássaros, né? O mesmo acontece com os outros mundos, que sem dúvida contém elementos para nós completamente desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser abundante, muito mais abundante do que na Terra, né? Desempenhando um papel geral com cujos efeitos podemos nem compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. A gente sabe que a Terra é mais quente internamente que fora. Nós temos muito mais aquecimento intraterreno que fora. A nossa lava que sustenta o planeta, que mantém a temperatura, porque se não tivesse a lava quente que sustenta a Terra, nós aqui já teríamos morrido de frio faz tempo. O Sol sozinho não aguenta. Ela que aquece a Terra, ok? Agora imagine um planeta em que tivesse essa lava, esse núcleo muito mais quente. Talvez não precisasse do Sol. Talvez os habitantes que estivessem ali tirassem toda a energia que eles precisam do núcleo da Terra, ok? Então existem várias possibilidades de existência e de vida fora do nosso meio de conhecimento. Estão entendendo? É isso que os espíritos estão contando a Kardec.
Esse é um filme que eu queria indicar, não sei se alguém já viu, que fala muito sobre essa questão e ele é muito lógico, sabe? Ele vai mostrando vários mundos e os seres que vão vivendo lá de acordo com a capacidade deles de resistirem aos mundos. Chama Valerian, a cidade dos 1000 planetas. Tem no YouTube. Se vocês digitarem no YouTube lá, Valerian, vai aparecer. E é um filme bem bonito, sabe, de assistir. Estreou em agosto nos cinemas, agosto de 2001. Não é um filme tão velho não, deve ser o que, 2015, 16, por ali. Mas é um filme bem bonito. Avatar também fala bem sobre isso, né? Ok? Então vamos lá. Então vamos tentar responder a pergunta 172 que o Kardec fez, em que a gente deixou para fazer esse inicinho aí, tá? As nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Nós, desde que a gente se conhece por ser, a gente está encarnando na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas suas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Então, você não começou a tua vida, a tua carreira, olha, essa carreira é boa, tua carreira humana aqui na Terra e nem vai terminar. Não vai terminar. Nós não somos daqui e não ficaremos aqui. Aliás, eu quase posso afirmar, nós estamos aqui em 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 comigo, que dos 13, 10 de vocês entre nós está, se não na primeira, na segunda encarnação no planeta. Quase posso afirmar. Por que eu estou falando isso? Por isso que às vezes tomem cuidado para não fazer regressão, tá? Porque às vezes você vai fazer uma regressão, a pessoa que vai te regredir é uma hipnóloga muito boa, e você vai começar a lembrar do tempo que você era uma minhoca, num outro planeta. Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos fazer uma conta básica aqui, matemática. Esse planeta vai funcionar. Vai. A Terra teve o seu primeiro bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, em 1850. Foi seu primeiro bilhão. Em 1900, nós tínhamos 1,3 bilhões. Ok? Em 1950, com guerra, revolução que matou aí, só a Revolução Chinesa e a Revolução Russa e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vou chutar, tá? Vou chegar próximo, 250 milhões de pessoas. Com tudo isso, em 1950, nós já tínhamos 3 bilhões de pessoas. Ou seja, nós levamos 100 anos para chegar em 2, ok? No ano 2000, nós batemos, vamos chutar, já vamos dar direto, né? 8 bilhões. Não era bem isso ali em 2000, mas vamos dizer que deu. Ou seja, em 50 anos, a gente cresceu 5 bilhões. De onde veio todo esse povo? Posso claro, Rio Negrinho? Do Rio Negrinho veio um tanto. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Se fosse reencarnação normal, então tinha que estar 1 bilhão. Ah, veio lá do umbral. Pô, se viesse toda essa galera aqui do umbral, você acha que o nosso planeta seria um planeta adequado para viver? Já tinha feito mais 5 guerras mundiais aí, né? Está entendendo? O planeta está melhorando. Se está melhorando, está chegando gente boa. Não está vindo do umbral. Vem da onde? Vem de outros orbes. Ok? Então é o seguinte, o que significa 8 para 1? Significa de que, vamos tirar aí, vamos dizer que um estava por aí e veio lá do plano espiritual. 7 para 1, a cada 7 pessoas, 6
vieram ou em 1800 a 1900, ou de 1900 a 2000. Mas a grande maioria está na primeira encarnação aqui. A grande maioria que está encarnada. Percebe? Mas isso não é o problema. Que às vezes você fica pensando, meu Deus, de onde é que eu vim? Geralmente, se eu for contar, a gente, de acordo com o que a gente lê e tal, nossa, aqui, ó, é muito provável que a gente veio no mesmo lugar. Porque as emigrações são em grupos. E grupos começam com grandes grupos. Vamos dizer assim, aqui em Santa Catarina, depois um grupo menor em Itaiópolis, um grupo menor na comunidade aqui, na família, vai diminuindo, mas é um grupo grande que vem junto. Estão entendendo? Então, provavelmente, a gente veio, todos aqui, viemos do mesmo planeta. Com raras exceções. Raras exceções. Ok? Perguntas até aqui? Não? Esses dias atrás, faz um tempinho, já tive uma experiência interessante com uma médium de Umbanda, que comanda uma casa de Umbanda, numa região, eu não vou contar de onde. E eu fui conversando com ela e tal, fui fazer uma visita lá, e daí, assim, conversando normal. Daqui a pouco, depois eu fui assistir o trabalho deles lá e tal, e ela incorporada, ela me chamou. E ela chama-se Pantera. Ela não, é ele. Ela é a médium, mas ele, o espírito, chama-se Pantera. Ele gosta de ser chamado de O Pantera. Daí eu perguntei, por que você gosta de ser chamado de O Pantera? Me veio a curiosidade. E ele disse assim, porque a minha última encarnação, eu vim de Sírios. E lá a gente evoluiu dos felinos. E é muito forte para mim isso. Então, se você estivesse me vendo no corpo espiritual, ele falou, você ia me ver como uma pantera, escura, negra. Nossa, eu fiquei meio espantado. Daí ele olhou para mim assim, ele disse, e é a minha primeira encarnação na Terra. Eu já vim antes, ele falou, mas eu falhei. Aí eu voltei para o meu planeta, espiei muita coisa que eu tinha que espiar, e agora eu estou aqui em missão para ajudar as pessoas. Daí ele olhou para mim assim, quer saber, você também não é daqui. Daí eu disse para ele, eu sei que eu não sou daqui, né? Ele disse, não. Eu sou de Itaiópolis. Daí ele disse assim, não, você está na primeira encarnação na Terra, nesse planeta. E daí eu disse para ele, eu vou ficar? Eu perguntei, já que vamos mais longe, né? Eu vou ficar? Daí ele disse, depende, você escolhe. E é isso mesmo. A escolha é nossa, da grande maioria. É claro, alguns serão exilados. Não porque querem ir embora, porque não vão aguentar mais, né, a psicosfera que vai ser criada aqui, uma psicosfera melhor. A energia fica muito pesada para esse pessoal, eles vão embora. Não é uma coisa assim vingativa. Mas a grande maioria vai ficar aqui, mesmo os que estão chegando agora. Por quê? Porque eu não vou deixar vocês. Eu gosto tanto de vocês, eu não quero deixar vocês aqui. Amor. A história de Maria é muito parecida com isso. Maria, ela vem de Sírios, a história espiritual desse espírito chamado Maria, ele vem de Sírios, tá? De Sírios ela vai para Capela por exílio. Por exílio. Exílio, digamos assim, do mal. Em Capela, ela chega a evoluir numa condição de que ela não precisava mais voltar, retrogradar novamente para vir para a Terra. Que a Terra era um planeta, né? Os exilados que vieram de Capela. Ela não precisava vir mais, mas ela veio. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que vieram para cá, ela amava. E ela veio junto, por amor. Então, às vezes, essas migrações assim, a gente faz por amor, por companhia aos outros. É uma coisa muito natural. Então, a tendência é a gente ficar um tempo mais aqui nesse planeta, né? Ok? Perguntas, gente? Perguntas? Não vão me perguntar se eu sou desse planeta ou não, vocês? Oi? Você falou ali da minhoca, eu um dia enviei uma pessoa para lá, um cientista, que existe muito mais seres vivos
debaixo da terra, incluindo os humanos, porque todos os animais, né, irracionais... São teorias. Não, são micro-organismos. Em termos de micro-organismo? Pode ser. Tem muito mais debaixo da terra que em cima. Eu acho que a gente desconhecia desse fato. Há uma teoria, inclusive, que tem humanos vivendo, não exatamente com os nossos corpos, Sim. mas assim, com corpos adaptados para viver, são os intraterrenos, e a população é muito grande. Há uma teoria sobre isso. A Helena Blavatsky falava isso na Teosofia. É naquele livro Estrela de Luz, onde Jesus estava para nascer, quando mataram Jesus, morreu Estevão e Tiago. E esses dois, eles foram destinados no centro da terra. Tinha 1 milhão de espíritos que eles não poderiam reencarnar na era de Cristo, porque eles iam trazer muitos problemas. Dili, mas assim, agora você, talvez haja uma confusão aí que eu estou falando. Você está falando de espíritos. Sim. Aí é dimensões espirituais. Sim. Aí é diferente, tá? Mas eu estou falando de corpos físicos, né? Que existe uma teoria, na Teosofia fala, a Helena Blavatsky traz um livro falando sobre isso, né? Que existem muitos seres vivendo dentro da Terra, humanos, com capacidade intelectual maior, inclusive, que a nossa, tá? Para poder viver por lá. Os corpos já bem, né? Corpos modificados até por causa da temperatura, a questão do ar, a questão da pressão, como eu falei, gravidade, tem tudo isso. Você vai mudando o teu corpo, né, para poder sobreviver. A natureza humana faz isso. Darwin mostrou para nós, né? Então, uma coisa é o plano espiritual intraterreno. Eu estou falando que existe uma teoria e que existem seres humanos vivendo dentro da Terra, tá? Como eu falo, não é da doutrina espírita. É uma informação que vem de outra doutrina espiritualista, ok? Existe também essa é uma teoria científica. Eu li um pastor, aquele estudioso Rodrigo lá, da Adventista. Sim, Daí ele fala que os cientistas, os atletas em geral não acreditam em dimensões espirituais e tal. Daí ele fala, mas se você fala de tal teoria científica que fala em cinco dimensões, sim. Daí eles aceitam, daí estudam na universidade. É verdade. E daí ele faz o que a doutrina espírita fala das dimensões. Exato. Né? Exato. Eu não sei, tinha que ver um dia, podia passar um vídeo sobre essa teoria aqui para nós. Porque eu não sei nem qual é. Eu vi, acredito, não vi mais nada sobre isso, mas só que existe essa ideia, sim, cientificamente, uma hipótese que eles falam, uma hipótese científica, de 5 dimensões. Né? Sim. A gravidade faz isso. Quanto maior a gravidade, você reduz a dimensão. Porque imagine assim, viver num planeta onde a gravidade é tão forte que quase existem lugares que nós não podemos descer, porque a gravidade é tão forte que é como se você pegasse um pedaço de ferro e amassasse, de tão forte que ela é, tá? Em planetas assim, não existe terceira dimensão, existe só duas, só plano, reta, para lá e para cá, tá entendendo? Só isso aqui, ó. Não existe essa terceira aqui, só existe isso. É 2 dimensões. Um ser que chegasse nesse planeta que fosse de terceira dimensão, eles não conseguiriam ver, porque eles não enxergam o terceiro, ok? Imagine um ser que vive na 5ª dimensão, que é um ser espiritual, ele está aqui, mas a gente não enxerga, porque nós só conseguimos enxergar 3 dimensões. Não sei se eu consegui fazer entender. Percebe? À medida que você evolui uma dimensão, você enxerga os de baixo, mas não enxerga os que estão à frente. Por isso que você vai chegar no plano espiritual, lá eles não conseguem enxergar um espírito de luz que vive em camadas superiores. Eles não conseguem enxergar ele. Eles de cima enxergam. O pessoal do nosso solar consegue enxergar, por exemplo, o pessoal que está no umbral. O pessoal do umbral não enxerga espíritos que têm vibração maior, que estão num plano maior, que vivem numa dimensão diferente. Deu para entender mais ou menos? Isso quem faz até a gravidade faz isso. Ok? Perguntas? Isso aí é meio, né, assim como dizer assim, os nossos conhecimentos são muito subjetivos, cada um de nós tem um conhecimento.
Então, para a gente conseguir fazer com que todo mundo compreenda da mesma forma, é muito difícil, né? Cada um aqui vai compreender de uma forma. Né? Mas um negócio é interessante que eu dizia para vocês, já que com 15 para as 8 estamos terminando. Por experiência minha, tá? Estudem, tentem ler aquilo que vocês acham difícil. Porque estudar e ler coisa que você acha fácil é muito cômodo. É que nem a criança, por exemplo, que não quer estudar matemática, gosta de português, não quer estudar matemática. Porque ela gosta de português, então ela se dá bem em português, tira boas notas, ela só quer estudar português. Estudem matemática. Cresçam naquilo que vocês ainda precisam crescer. Esforço. É para isso que a gente está na Terra. Para a gente se esforçar naquilo que a gente precisa aprender. Esse é o nosso objetivo aqui maior. Ok? Beleza? Então vamos fechar. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos. Vamos experimentar essa energia que a casa nos oferece, com amplitude de amor, de ternura, de paz. Experimentar os fluidos que a espiritualidade preparou com tanto carinho aqui para nós nesse dia de hoje, nessa noite. Absorver esses fluidos dentro dos nossos corpos, para que possamos, a hora que sair pela porta fora, estar equilibrados, harmonizados e poder responder de forma tranquila também aos desafios que encontramos porta fora. Agradecemos a espiritualidade, os guias, mentores que nos acompanharam na noite de hoje, nos dando esclarecimento, sabedoria. Agradecemos aos dirigentes da casa na linha espiritual que nos receberam aqui e principalmente aos devotos amigos de Jesus que estão sempre nos assistindo nessa nossa compreensão e elevação de conhecimento terreno. Então, em nome de todos que aqui participaram, nós fechamos e agradecemos. Que assim seja. Vamos ao passe? Toma a musiquinha. Alguém vai tomar passe? Ou vai deixar para tomar na palestra? Angelita vai tomar? Então vai. Johnny quer?